Boa tarde, pessoal. Hoje é um dia especial para casa, em que nós vamos iniciar um trabalho, que é o trabalho do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as quintas-feiras, de portas abertas, mas porém com a porta fechada, aqui na casa, no Centro Espírita Consolador Prometido de Sara. Como qualquer trabalho espírita, eu rogo a Deus, a Jesus e a espiritualidade que cuida desta casa, das nossas vidas, para que eles derramem sobre nós as suas bênçãos e a gente possa, a partir de hoje, iniciar esse novo trabalho e que ele possa irradiar energias positivas a essa casa, ao nosso município, às pessoas que aqui vierem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoarmos quem nos deve. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, hoje e sempre. Muito bem, alguns esclarecimentos com relação a esse trabalho da quinta-feira. Eu estou fazendo ele filmado para colocar na internet quem vai assistir depois, para informar que não vai ser filmado. Ele será só presencial. Então, as pessoas que quiserem participar desse trabalho devem vir até aqui na Rua Tiradentes, número 31, no bairro Silvana, onde fica o Centro Espírita Consolador Prometido. 130? Muito obrigado. De lá até aqui dá 130, né? 30 lá na beira do trilho, né? E hoje eu tinha mais algumas coisas para falar que são importantes a esse trabalho. Bom, ele é baseado com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. E por que na quinta? Porque hoje acabou, agora às 16 horas, o bercinho de Jesus aqui na casa. Então a gente está juntando o berço de Jesus e, na sequência, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma agora de portas abertas. Porém, quem chegar um pouquinho atrasado, bate na porta e entra, que a porta só vai estar encostada. Nós estaremos aqui em cima, no salão de reunião. Eu fui o corajoso, né, Gilberto, a assumir a primeira palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes eu queria falar algumas coisinhas sobre esse livro que faz parte desta coleção, quem não conhece, dos 5 livros que a gente chama de obras básicas do Espiritismo: Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e a Gênese. Muito bem. Se a gente fizer uma analogia com a vida da gente, isso é a parte científica, do estudo científico que a doutrina aborda. Esse livro das experiências do mundo espiritual e a relação daquilo que a gente faz com aquilo que vai acontecer com a gente no futuro. Por isso, esse nome Céu e Inferno, que na verdade não existe nem o céu, nem o inferno. Haveremos de explicar mais à frente. Livro dos Espíritos, 1019 perguntas, respondida pelos Espíritos, feitas por Allan Kardec, respondida pelos Espíritos. A parte, eu digo que é a parte da curiosidade, né? Mas é onde a gente consegue ter uma interação com a doutrina e com aquilo que rege o mundo espiritual. E esse último é o manual, que é o Livro dos Médiuns, onde a espiritualidade nos ensina como a gente mantém essa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, em O Livro dos Médiuns. E agora legal, essa aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a moral da doutrina espírita. A moral de Jesus, transcrita nesse livro, baseado, e aí eu queria aqui fazer um pequeno histórico rápido. O primeiro livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro livro dos Evangelhos de Marcos foi escrito no ano 70, portanto, 40 anos depois da morte de Jesus. Posteriormente, os outros 3 livros, João, Lucas e Mateus. Mas eu queria lembrar, hoje, qualquer coisa que a gente faça está na internet. Inclusive esse vídeo que os amigos estão assistindo.
2000 anos depois. Tudo a gente guarda ou no telefone, ou numa filmagem, ou no manuscrito, ou numa caderneta. No ano 70, uma das coisas mais caras era o pergaminho. Caríssimo para ter. Tanto que se escrevia, algumas coisas muitas vezes se apagava e escrevia de novo com o mesmo papel, porque não tinha muito papel. Então, qual a importância desse tempo? Foram 40 anos que o Evangelho de Jesus, nas palavras de Marcos, ficaram na mente das pessoas, guardado na mente das pessoas. E isso, para mim, eu, Edson, determino como um adjetivo de fantástico. Nós que estudamos e vivemos a doutrina espírita, a gente sabe que não existe um milagre conforme o pessoal acredita, que é aquilo que não pode acontecer e acontece. E aí eu uso a palavra milagre de ter ficado o Evangelho na mente das pessoas, porque Marcos também foi depois pegando as informações com outras pessoas, porque muitas das situações do Evangelho descrito por ele não viveu. Então ele teve que captar nas mentes de outras pessoas, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V lá na mente das pessoas e transformando no Evangelho de Marcos. A história anda e esses evangelhos são ratificados no Concílio de Trento em 1500 alguma coisa. Eu sou ruim de data. 1500 alguma coisa no Concílio de Trento. Que foram determinados então que aqueles 4 evangelhos, Marcos, João, Lucas e Mateus, são os evangelhos que nós devemos ler. Agora, semana passada, descobriram um rascunho do capítulo 12 de Mateus, escrito em sobreposição às folhas do mesmo evangelho. Por isso que eu falei que o papel era tão difícil que eles escreviam no contra dos papéis. E foi descoberto pela sombra da letra, da tinta que foi decalcada da outra. É Jesus se fazendo sempre, né? Muito bem. Marcos, Lucas, Mateus e João. Esses são os evangelhos. Ué, mas Edson, por que tu vai começar um estudo a partir de hoje de o Evangelho segundo o Espiritismo? Então é um evangelho dos Espíritas? Não. Esse evangelho, segundo o Espiritismo, é a explicação de passagens daqueles evangelhos retirados das passagens importantes, que se fazem importantes na nossa vida, porém explicadas. Tanto é que vocês vão observar que no início do nosso estudo eu vou ler uma passagem evangélica. E hoje de Mateus. Muito bem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, é a explicação. Mas para que explicar? Ah, coitado de Jesus, né? Veio viver os evangelhos, né? Mas a gente não deu conta de aprender. Aí então a espiritualidade, através das mãos de Allan Kardec, explica para nós. Explica para nós. E aí, eu acho uma coisa maravilhosa isso aqui, ó. O editor, que a gente sabe que é muito espiritual, mas o editor desse livro, né, da sequência que faz chegar até o capítulo 6, e hoje a gente vai começar no capítulo 1, mas como é bonita, como é importante essa colocação. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, ó, não vim destruir a lei, que é o que a gente vai começar hoje. Jesus disse isso lá no Evangelho. Porque frente ao judaísmo, a Torá, que era os livros sagrados do judaísmo, o Antigo Testamento, ele não mudou nada. Ele só pegou e acrescentou amor às situações que estavam lá. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O reinado que ele trazia como governador não é daqui. Não é deste plano físico. É da realeza do próprio Cristo, quando a gente fala não de rei que a gente conhece, sentado num trono com a cor na cabeça, não. O rei da moralidade. Aquele que traz para nós os caminhos a serem vividos. No capítulo
3, não há moradas na casa do meu Pai. Significa que em qualquer lugar, seja na nossa consciência, e aí eu digo que uma das moradas que talvez a gente resida e dela saia correndo algumas vezes, os orbes também são habitados. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui ele institui a reencarnação. E aí a base, a pedra fundamental do Espiritismo, de que a gente pode reviver novamente num corpo, em uma outra situação futura, né? Porque eu morro agora, o meu corpo morre, meu espírito vive, e eu renasço lá na frente. Para quê? Para aproveitar a oportunidade de melhorar a minha existência como espírito, caminhando sempre rumo à felicidade. E aí, no capítulo 5, ele traz exatamente aquilo que a gente precisa. Bem-aventurados aflitos. Se eu fizer uma pergunta para o pessoal que me assiste, o pessoal que está aqui comigo agora, se ninguém sofre, eu mesmo respondo, né? Alguém pode levantar o braço que sofre aí, todo mundo vai levantar o braço. Tu ia levantar o braço correndo, né, Beth? Tu já estava na outra palestra, né? Tu já estava, ela é assim, ela é empolgada. Todo mundo sofre. E aí, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs, é aqui que a gente vai encontrar o caminho de a gente entender, prestem atenção, de entender as nossas aflições. O Espiritismo não tira a dor de ninguém. O Espiritismo faz entender que aquela dor é um instrumento. É difícil a gente dizer que dor é um instrumento de aprendizado, né? Mas é. Mas é. E aí, no capítulo 6, o Cristo Consolador, que é o mestre sendo realmente o consolo, né? O mestre tá lá, a gente nem sabe onde é que tá o mestre agora, tá onde, né, Gilberto? Tá em algum lugar, entre nós, a gente sabe. Mas a moral que ele deixou é o Cristo Consolador. E aí eu pergunto para todos que estão nos assistindo agora e estão aqui, o que é esse livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto quantas centenas? 4 centenas de folhas. Eu diria para vocês, sem sombra de dúvida, de que é um peso de papel. Sabe assim, ó, escutem o som. Peso de papel. Se a gente não abri-lo e transformar essas letrinhas em informações morais para o nosso espírito, aí sim ele é Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto, a gente sempre brinca, né, Gilberto, que o Evangelho, os livros do Pentateuco, que são os 5, eles ajudam a tecnologia, tipo assim, a gente empilha e bota uma câmera em cima. Enquanto livro, só isso funciona. Mas enquanto estudo e fonte de conhecimento, ele é o próprio Cristo. Nem tinha tempo hoje, né? Hoje não tem tempo, né, João? Ah, então tá bom. Beth, tu desmarcou as coisas da noite hoje, né? Muito bem. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Esse é o próprio Cristo falando pra gente. Por quê? Porque ele deixa bem evidente até porque ele é extremamente conhecedor da doutrina das Torás, da doutrina judaica, ele era judeu, não esqueçamos disso, ele nasceu lá, né? E alguns dizem, não, mas que era o que eles pretendiam provar, de que ao comer uma espiga no sábado, né, andando pelo campo e parando para comer algumas espigas, ele estivesse pecando, os discípulos estivessem pecando, por quê? Porque no sábado não se fazia nada, absolutamente nada, entre o nascer do sol. Aliás, entre o pôr do sol de sexta e o pôr do sol de sábado, não se fazia nada, nem, inclusive, jejum. E aí ele explica, que daí nós vamos chegar um dia nesse ponto e vamos explicar. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele traz informações novas sem estragar aquilo que está lá no Antigo Testamento. Por isso que ele fala que não destrui a lei. E tem agora nós vamos trabalhar o Evangelho a partir de agora. É a passagem evangélica de Mateus, capítulo 5, dos versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, enquanto, em verdade, vos digo
que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então ele é bem claro aqui, nas palavras de Mateus, de que ele não veio mudar nada. No item 2, então, o Evangelho segundo o Espiritismo faz um reporte a Moisés, lá bem no início, que é o segundo livro da Bíblia, no Êxodo, onde Moisés aparece, né, que é libertador do povo hebreu, povo judeu, hebreu, né, dos domínios egípcios, e aí então ele traz Moisés trazendo informações para nós. Na lei mosaica, a lei de Moisés, há duas partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Obviamente, eu vou resumir um pouquinho, porque aqui eles estão mais amarás o Senhor teu Deus, não falará o nome dele em vão, lembrai de santificai o dia de sábado, honrar pai e mãe, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não prestarei testemunho falso contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não cobiçarei as coisas alheias. Resumir. Então, esses 10 primeiros mandamentos que o nosso querido Moisés traz do Monte Sinai, ditados lá, da forma que está em o Êxodo, ditados pelo próprio Deus, assim está lá, né? Mas não vamos agora discutir isso, são as leis morais da época. Mas imaginem que quando ele chegou do morro, vocês lembram o que ele encontrou? O que estava acontecendo na aldeia? Todo mundo havia tirado suas joias, seus bens, derretido e feito uma esfinge. Alguns falam do boi, do bezerro, mas tecnicamente eu posso dizer esfinge. Por quê? Porque todos nós, habituados à nossa vida junto com os egípcios, e há décadas vivendo assim, escapávamos ao culto também dessas esfinges, além do Deus único, como hebreus. Por que eu faço essa referência? Porque o povo era um povo sem comando, digamos assim. E aí então ele precisa também fazer uma segunda conjunção de leis, que são aquelas para o dia a dia. São aquelas para a vivência do dia a dia. Essas 10 primeiras, que são os mandamentos, é a parte moral, mas depois para o dia a dia, né? Não matará, mas tanto faz o seguinte, antes eles matavam todo mundo, né, Gilberto? Ia lá e matava todo mundo. Ele disse, não, então só mata um. Eles fizeram regulamentos às leis primeiras. No item 3, Moisés no item 2, trazendo as primeiras leis, e no item 3, os Espíritos trazem a segunda explicação e o título é O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara essa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radicais reforma, não podia fazê-la passar do que as reduzindo a essas prescrições: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
e acrescentou: aí estão as leis do profeta. Quando ele diz aqui, quando a espiritualidade fala das leis de Moisés, não são os 10 mandamentos. São as leis que ele criou para... Seria o código... Qual código a gente... Código civil, exatamente. O bom é que a gente tem advogados na plateia e a gente pode fazer essa consulta, né? Não mais universitários, agora já formados, né? Então, quando ele faz essa referência, ele muda aquilo que Moisés escreveu como código civil, mas os mandamentos não. Então, ele acrescenta, ele reformula as ideias do comportamento. E aí eu sempre uso nas minhas palestras dizer que ele pega o Antigo Testamento e aquilo que os profetas disseram e estende as palavras, e em cada intervalo de letrinha ele coloca a palavra amor lá. Para que a gente aprenda com isso tudo na nossa caminhada. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhes anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha na natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a vida que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que este reino conduz aos meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem em seus meios de marcha, esses meios de marcha, das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Muito bem. Então, muitas passagens do Evangelho são a efetivação, como aqui diz, ele não muda, ele faz efetivar-se aquilo que os profetas disseram. Uma passagem emblemática disso, entre todas, inclusive algumas na cruz, mas uma passagem emblemática que dá o caminho à cruz, é quando ele entra em Jerusalém, no que a gente chama Domingo de Ramos, aqui, ao nosso tempo, em que ele entra sentado num burrinho, né? Zacarias fez essa previsão, e o povo com palmas na mão o abençoa, o recebe, dizendo: Hosana, Hosana Rei. E assim ele dá a entrada. Não precisaria ter feito dessa forma, ele poderia ter entrado lá pelo outro muro, pelo outro caminho. Não. Ele faz acontecer para aquilo que está lá no Antigo Testamento realmente se efetive. Por quê? Porque a mente daquela época estava sempre procurando no Antigo Testamento aquilo que estava acontecendo agora. Mas o mais importante está aqui, nesse pedacinho que os Espíritos nos mostram. Ele vem nos ensinar o caminho, perdi só aqui, ó, que conduz ao reino de Deus. Então, esses são os itens que me couberam hoje apresentar, mas o mais importante é saber que nas nossas vidas, como está lá no capítulo 5, e alguém um dia vai explicar nesses nossos trabalhos da quinta-feira, sobre a dor, o mestre que é o remédio das nossas dores. O Espiritismo, ele é um condutor a esse remédio, em que as falas do Cristo vão nos ajudar na melhora do nosso espírito, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida. Nós faremos também, nas quintas-feiras, para aqueles que estiverem aqui, um pequeno passe coletivo. Então, eu fecho agora a parte doutrinária, a parte de apresentação, e convoco... e aqueles que vierem assistir, podem trazer suas garrafinhas de água, que também ao final a gente faz mentalmente aqui uma fluidificação das águas para que o pessoal leve embora e possa tomar, que sirva também como remédio para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente. Muito bem, eu findo essa primeira parte, pedindo que todos agora eleve o seu pensamento a Jesus e possa pensar em si, pensar em pessoas que gosta, pensar nas suas casas, nas nossas casas, em todos os ambientes, no nosso local de trabalho,
aquele que é aposentado vai pensar 2 vezes na casa dele, né? Então, aproveita. Para que essa fluidificação que a espiritualidade faz através da nossa mente irradie aqueles que nos assistem e a todos nós aqui, para que esses locais, essas pessoas sejam envolvidas com o amor de Jesus. E lá reine a paz, a tranquilidade, e possamos todos estar bem conosco e com os nossos irmãos. Hoje, realmente, nós não tínhamos programado da água, mas eu vou fazer uma fluidificação, porque nós temos água aqui no ambiente, tem a nossa bombona de água, e aqueles que estiverem assistindo, também pode colocar lá ao seu lado um copinho de água, ou pensar na água que está na casa, seja na geladeira, no filtro, na bombona d'água, pensa. E a espiritualidade vai retirar da natureza tudo aquilo que precisa, os eflúvios naturais e curativos da natureza, e direcionar essas águas. E elas se tornarão, pela forma que elas são, elas absorvem essa energia e mantêm consigo. E quando a gente ingere remédio divino para curar qualquer mal que tenha no nosso corpo. Observando sempre que os médicos naturais também fazem parte desse tratamento. Então, em pensamento agora, lembrando das águas que estão próximas de nós, possamos direcionar para elas as energias que a espiritualidade vai lá, retira da natureza e introduz nesses líquidos, e assim eles ficarão, se transformarão em remédio para todos que fizerem uso. Findamos o trabalho de hoje, a nossa primeira experiência, que ela seja a primeira de milhares, pedindo a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, cuida dessa casa, das nossas casas e das nossas vidas, e derrame sobre nós as suas bênçãos para que a gente possa retornar para casa tranquilos e sempre melhores de como chegamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoarmos quem nos deve, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, hoje e sempre. Que assim seja. Um detalhe, para quem estava assistindo o vídeo, já olhou no vídeo, assim, nossa, mas 30 minutos? Mas não era para ser 30 minutos na quinta-feira, não, é porque hoje é o dia 1º do resto das nossas vidas enquanto trabalho na quinta-feira. Eu acrescentei algumas informações a mais. Ele é um trabalho simplesmente da leitura dos itens do Evangelho que a pessoa que for apresentar vai nos explicar. E aí então pode ser 5 minutos, 10 minutos, não importa o tempo que ela venha a utilizar. Que assim seja. É isso aí, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Gravando aqui o pessoal que veio assistir a primeira palestra, então já é um público, como diz o Gilberto, na época da pandemia. Hoje nós reunimos mais pessoas do que naquela época, né, Gilberto? É isso.